Existe uma coisa curiosa que acontece todos os dias no digital. Duas lojas podem vender produtos muito parecidos e às vezes com qualidade semelhantes e às vezes até fabricados pela mesma empresa, mas um deles parece valer muito mais, parece mais sofisticado, parece mais desejável e até mesmo parece mais especial. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas acham que a diferença está no preço, na marca ou no produto. Mas nem sempre. Muitas vezes a diferença está na forma como aquele produto é apresentado no ambiente digital. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque quando você entende como a percepção de valor funciona, você começa a enxergar o ambiente digital de uma forma completamente diferente. Você percebe que existem produtos comuns sendo vistos como produto especial. E você percebe também que existem produtos excelentes sendo vistos como commodities, simplesmente porque estão sendo apresentados da maneira errada. Uma das maiores ilusões do mercado é acreditar que preço cria valor. É claro que o preço influencia a percepção, mas ele não cria valor sozinho. Imagine uma situação muito simples. Imagine uma garrafa de água. Em um supermercado, ela custa um valor. Em um restaurante sofisticado, ela já custa outro. E em um hotel de luxo, ela custa um valor completamente diferente. A água continua sendo água. O que mudou foi a percepção. O que mudou foi o ambiente, a experiência, entende? O que mudou foi a forma como aquele produto foi inserido em um contexto. E isso acontece com praticamente tudo. Com moda, com interiores, com cosméticos, com acessórios, com produtos digitais, com praticamente tudo. Porque as pessoas não compram produto, elas compram o significado dele. Elas compram sensações, identidade. Elas compram o que elas acreditam que aquele produto representa na vida delas. Agora vem uma pergunta importante. Se não é o preço, então o que faz um produto parecer valioso? Na minha visão, existem 3 elementos principais: história, contexto e identificação. A história cria significado. O contexto mostra onde aquele produto faz sentido. E a identificação permite que a pessoa se veja naquela situação. Quando esses 3 elementos aparecem juntos, acontece algo interessante. O produto deixa de ser apenas produto e passa a ser uma possibilidade, passa a ser uma experiência, uma versão desejada da própria pessoa. E quando isso acontece, o valor percebido aumenta muito. E é aqui, nesse ponto, que muitas marcas se perdem, porque elas concentram toda a energia em mostrar o produto, mas elas se esquecem de mostrar o que aquele produto faz a pessoa sentir. Por exemplo, uma marca mostra uma cadeira, mas não mostra o conforto que uma pessoa vai ter ao se sentar nela. Mostra um vestido, mas não mostra a experiência de uso que aquela mulher vai ter ao usar aquele vestido. Mostra um relógio, mas não mostra a identidade da pessoa que vai usar aquele relógio. Ou seja, mostram as características, mas não mostram os significados. E quando isso acontece, a apresentação do produto ela se torna racional demais. Ela se torna informativa demais e às vezes até fria demais. A pessoa entende claramente o produto, mas ela não se envolve com ele. E quando não há envolvimento emocional, o interesse diminui muito. Existe uma coisa que eu acho fundamental você entender. A venda não começa quando a pessoa clica no botão de comprar. A venda começa muito antes disso. Ela começa quando a pessoa começa a se imaginar com aquele produto.
Ela começa na imaginação, na conexão e na identificação. Por isso, eu costumo dizer que o mais importante não é o produto em si que está sendo vendido, mas sim a experiência que está sendo construída na mente da pessoa. Porque é ali que nasce o desejo. E sem desejo, não existe venda. Existe um motivo para que marcas de luxo invistam tanto em narrativas. É que elas entenderam algo que muitas empresas ainda ignoram. Elas sabem que o produto sozinho não é suficiente. Por isso elas contam histórias, criam atmosferas, criam personagens, símbolos e experiências. Elas sabem que as pessoas se apaixonam primeiro pelo significado e só depois pelo produto. Guarda bem isso. E eu não estou falando aqui de marcas milionárias, eu estou falando aqui de um princípio. Um princípio que pode ser aplicado em uma loja local, por uma marca de moda, por uma loja de interiores e por qualquer empresa que queira aumentar o valor percebido daquilo que vende. E é exatamente por isso que o método Luxo em Cena existe. Porque eu acredito que o produto ele pode ser bom, mas é a apresentação que faz ele ser desejado. Quando você cria contexto, quando você cria narrativa e quando você cria identificação, você ajuda a pessoa a enxergar o valor do produto que já existe nele. Você não está manipulando ninguém, você está revelando significados que antes estavam escondidos. E isso muda completamente a forma como aquele produto passa a ser percebido. Se existe uma ideia que eu gostaria que você guardasse depois desse vídeo, é a seguinte. Produtos não parecem caros porque custam mais. Muitas vezes, eles parecem mais caros porque foram apresentados de uma forma que aumenta a percepção de valor daquele produto. E quando você entende isso, você para de olhar apenas para o preço e começa a olhar para o significado, para o contexto e para a narrativa. E por fim, você começa a entender por que algumas marcas conseguem despertar muito mais interesse do que outras. Eu agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.